Oi pessoal, Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Queria desejar, um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima tarde para todos que estão nos ouvindo nessa hora e também dizer obrigado e bem-vindo, ao curso de Introdução ao Mundo Muçulmano. É um curso gratuito, totalmente gratuito. Eu vou enviar o material em áudio e também o material escrito para vocês, ok? Vamos já dar a introdução ao curso, Eu quero já pedir desculpas pela dificuldade que a gente vai ter em relação ao áudio. Nós não temos as ferramentas, as melhores ferramentas para oferecer o material de melhor qualidade para vocês. Porém, aquilo que nós vamos fazer aqui é com muito amor e eu acredito que vocês, que continuarem até o final do curso, vão ter um aproveitamento bem legal. Vai ser uma coisa bem bacana, principalmente para aqueles que desejam trabalhar com muçulmanos, que têm amigos muçulmanos, que têm conhecidos que vivem entre os muçulmanos, e também para missionários que já estão no campo e buscando ferramentas para poder lidar com eles e servi-los e servir a Deus, servindo os muçulmanos com qualidade. A gente tem alguns objetivos aqui para a nossa primeira aula, Eu vou estar falando quais são esses objetivos para vocês agora. Primeiro objetivo, cada pessoa que assistir a aula será capaz de reconhecer as principais razões pelas quais a igreja precisa assumir de fato o seu papel no término da grande comissão entre os muçulmanos. Segundo motivo, aprenderá a respeito de algumas das principais ferramentas evangelísticas e fenômenos sociais que o Espírito Santo tem usado para levar muçulmanos ao conhecimento de Cristo. Terceiro, terá conhecimento dos principais planos e estratégias dos muçulmanos para a islamização do mundo, por meio da dominação das mais diversas áreas do conhecimento humano e da sociedade. Quarto motivo, conhecerá em detalhes as crenças e práticas dos muçulmanos. Quinto motivo, conhecerá as raízes históricas teológicas do islamismo radical e suas repercussões práticas na atualidade. Sexto motivo, descobrirá a figura de Isa, o Jesus islâmico, segundo apresentado pelo Corão, e perceberá a incompatibilidade deste suposto Messias com o Jesus histórico retratado nos Evangelhos e no Novo Testamento. Sétimo motivo, será alertado do perigo presente do chamado movimento dos infiltrados, suposta iniciativa de contextualização missionária, e perceberá por que tal movimento tem consequências desastrosas para o término da grande comissão entre os muçulmanos. Oitava, será desafiado a se engajar na tarefa da evangelização dos muçulmanos diante do gigantesco desafio imposto pelo islamismo à igreja global do século XXI. Uma pergunta básica, que a gente deve fazer para iniciar as aulas é por que nós devemos nos importar com os muçulmanos. Então eu vou dar aqui para vocês algumas razões, do porquê nós devemos nos importar com os muçulmanos. Seria legal, eu vou dar o material para vocês depois, mas isso aqui não são pontos profundos. A gente não vai se aprofundar muito nessas ideias, até porque além de eu não ter essa condição ainda, talvez isso não seja necessário para o momento. É um momento de introduzir algumas coisas para você começar a perceber o quanto que é importante a gente lidar com os muçulmanos de forma mais direcionada. Então, algumas das razões de que a igreja precisa se importar com os muçulmanos, e você, líder de missão, pastor, membro de uma igreja local, precisa se importar com o mundo muçulmano, com os muçulmanos em geral. Primeiro,
Isso aqui é muito interessante. Os muçulmanos são o maior grupo de não alcançados pelo evangelho no mundo. No mundo. O maior grupo de não alcançados pelo evangelho, né? O que quer dizer, né, o maior grupo de pessoas não alcançadas? Primeiramente, o que é um povo alcançado? É um povo que, na sua talvez maioria ou muita gente dentro daquele povo já serve ao Senhor, ele já tem uma base cristã firmada, estabelecida. É um grupo que por si só, né, lá, lógico, com a questão da ajuda do Espírito Santo, mas eles têm condições de desenvolver um plano de evangelismo e discipulado para toda a nação, né? Especialistas, pessoas que estudam, né, sobre esse assunto, eles falam sobre pelo menos, né, de até 5% de todo o povo ser cristão, né? Então, a gente falando entre os muçulmanos, por incrível que pareça, de 100% dos muçulmanos, não existe, né, entre eles, entre os países muçulmanos, não existe sequer 5% de cristãos entre eles, ou de muçulmanos convertidos. Então esse é assustador. Mais assustador ainda é o número que eu vou falar para vocês agora. Dados, né, de 2013, nós já estamos em 2019, então dados de 2013 mostravam, né, que o grupo, né, dos muçulmanos chegava a cerca de 1 bilhão, 600 milhões de muçulmanos. Então, se em 2013 eles tinham 1 bilhão, 600 milhões de muçulmanos, hoje, em 2019, com certeza, esse número já passa os 2 bilhões. 2 bilhões de muçulmanos. Os hindus, que é o segundo maior grupo de não alcançados, tem 900 milhões de hinduístas. E os budistas, cerca de 364 milhões. Hoje, né, aproximadamente estão 400 milhões, 500 milhões de hindus. Mas é muito interessante porque o número dos muçulmanos perto dos outros é exorbitante, né? Se for comparar os muçulmanos com os budistas, os muçulmanos têm um dobro de adeptos. Só que se você for comparar os muçulmanos com os hinduístas, os muçulmanos têm cerca de 4, 5, 6 vezes mais. Mas é interessante que, embora os muçulmanos sejam o maior grupo de povos não alcançados que exista, a igreja envia o menor número de missionários para o mundo muçulmano. E é incrível que a maioria dos obreiros que vai para o mundo muçulmano para evangelizar os muçulmanos não recebem o treinamento adequado para fazer esse trabalho com qualidade. Então, além de ser um número muito pouco de missionários enviados para o mundo muçulmano, a maioria dos missionários que vão até os muçulmanos vão de forma despreparada. Dados mostram que menos de 1% dos missionários são enviados para ministrar entre muçulmanos. Menos de 1% de todos os missionários, né, que vão para várias partes do Brasil e do mundo, né, entre índios, entre quilombolas, ciganos, né, que compõem, né, a maior parte dos povos não alcançados do Brasil, e todos os missionários transcultural, né, que saem da sua nação mesmo para ir para outros povos, menos de 1% de todos os missionários no campo, eles estão entre os muçulmanos. Então, há pelo menos, ou, né, dados, né, que há um missionário
para cerca de 600 mil muçulmanos. Um missionário para cerca de 600 mil muçulmanos. 98% dos obreiros cristãos ministram em áreas já cristianizadas. Isso é difícil, né, de compreender, mas embora seja difícil de compreender, eu tenho uma opinião pessoal que, né, como missionário, a gente pensa em ir para um determinado lugar onde Deus quer que a gente vá, né? Nós cremos assim. Porém, quando nós chegamos na nação, muitos de nós não procuram lugares onde o evangelho não chegou, né? Porque é mais fácil você ficar num lugar onde já existe uma igreja, já existe uma base cristã, ou quando não existe uma base cristã, pelo menos não existe uma grande oposição àquilo que você prega. E entre os muçulmanos, né, e principalmente nos países muçulmanos, é muito difícil por conta da perseguição, né, por conta daquilo que a gente falou um pouquinho atrás, de não haver um preparo adequado para lidar com os muçulmanos. Então esse é um desafio muito grande, porque o número de cristãos enviados para trabalhar entre os muçulmanos é pequeno, o número de pessoas treinadas especificamente para trabalhar com eles é pequeno, e o número de missionários entre os muçulmanos é muito pequeno. Então é meio que desesperador, porque a gente tem uma missão para ser concluída, mas do jeito que as coisas vão, do jeito que a gente lida com esse desafio, provavelmente vai demorar muito tempo para a gente conseguir concluir essa missão. Então veja bem, irmãos, né, considerando apenas o que a gente falou até agora, os muçulmanos são o maior grupo de povos não alcançados. Eles precisam de missionários entre eles. Então aqui eu já faço um desafio para você de que orar por isso, né? E não somente porque não há missionários entre eles, mas porque acontece coisas entre eles que não tem como voltar atrás, né? Por exemplo, o tempo que nós perdemos até hoje e no dia de hoje mesmo, ele não vai voltar atrás. E coisas acontecem entre os muçulmanos. Coisas como o quê? Como a morte deles. É interessante que a cada 24 horas, aproximadamente 37 mil muçulmanos morrem sem ter ouvido o evangelho. Cerca de 37 mil homens, mulheres, crianças, ainda mais hoje em dia, né, por conta de guerras e mais guerras entre os muçulmanos, guerra, fome entre eles. Talvez esse número chega a 50 mil muçulmanos por dia que morrem sem ter ouvido falar de Jesus. Por outro lado, né, a gente está falando um pouco sobre o lado da igreja, do papel da igreja que a gente precisa preparar os melhores os missionários e enviar especificamente missionários para o mundo muçulmano. Mas por outro lado, existe da parte dos muçulmanos uma preparação dos seus missionários muito grande. Somente no Paquistão, 200 mil estudantes são treinados para islamizar o mundo a cada ano. Eles estudam o Corão em escolas, né, são escolas islâmicas. O nome dessas escolas é Madrasa. Eles estudam nessas escolas islâmicas durante 8 horas por dia, por 8 anos. Então, veja como o preparo deles é um preparo, sim, maravilhoso, né? São 8 horas de estudo por dia. Esses homens, eles não precisam se preocupar com outras coisas, a não ser com o treinamento deles.
e é o governo, muitas das vezes, que paga para que esses homens sejam treinados. Eles que mantêm essas escolas, né, por 8 anos. Então imagina como um jovem, né, ele sai dessa escola, ele sai tendo memorizado o Alcorão, ele sai estando preparado para defender a sua fé e para combater a fé dos outros, como a fé cristã. Tanto que hoje há muitos apologetas islâmicos, né, e chamam cristãos e chamam missionários cristãos para debater sobre algumas coisas. E se existe, por exemplo, um paradigma nosso dos cristãos em relação aos muçulmanos, de que os muçulmanos são extremistas, são violentos, por parte dos muçulmanos existe também uma ideia em relação aos cristãos. E uma delas é que os cristãos, eles não conhecem a Bíblia que professam. Eles não conhecem a fé que professam. Então eles acham muito atrativo chamar os cristãos para um debate, porque eles têm uma convicção de que eles vão sair como vencedores nesse debate. Até porque, né, um livro que eu li um tempo atrás, que falava sobre isso, eles são orgulhosos. Mesmo que você consiga responder as questões deles, mesmo que a gente consiga lidar, né, com certa facilidade com aquilo que eles impõem, ou a gente consiga mostrar para eles a verdade, para eles a nossa verdade não interessa muito, somente o Espírito Santo mesmo para poder fazer uma obra na vida de cada um deles. Então, é uma coisa a se pensar. Eles estão se preparando cada dia mais, então nós também precisamos nos preparar cada dia mais. Qual é, então, o seu chamado específico? Qual é o seu papel na grande comissão, né? Visto que a grande comissão, né, tanto Marcos quanto Mateus falam sobre isso, aquela ideia de ir por todo mundo pregar o evangelho, ir por todo mundo fazer discípulo de todas as nações. Qual é o teu papel e qual é o meu papel nessa grande comissão que o próprio Jesus, né, ele com toda a sua autoridade, ele mostrou para nós o que como igreja nós deveríamos focar e fazer. Qual que é o teu papel nessa grande comissão? Qual que é o nosso papel, ou o teu papel, o meu papel individual, nessa busca por alcançar esse maior número de povos não alcançados, esse maior grupo de famílias não alcançadas, e tendo, bem interessante pegar essa palavra família, porque a gente volta lá na história de Abraão, quando Deus faz a promessa para ele, e fala para Abraão que da descendência dele, né, viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra, com certeza, inclui os muçulmanos. Qual que é o teu papel na grande comissão? Muçulmanos, hindus, budistas, eles compõem esse maior grupo, esse maior grupo de povos não alcançados, mas os muçulmanos são os menos alcançados entre os três. Naquela ideia da janela 10x40, faixa territorial composta por 62 países, que compreende, né, do norte da África até o Oriente, até a Ásia, o Oriente Médio e a Ásia, onde se concentram as populações menos alcançadas pelo Evangelho em todo o mundo. Os 4 maiores países muçulmanos são, né, isso aqui é surpreendente, porque quando a gente pensa, né, nos maiores grupos de muçulmanos, maiores países muçulmanos, a gente já pensa naqueles países do Oriente Médio, mas olha só os 4 maiores. Primeiro lugar, Indonésia.
cerca de 202 milhões de muçulmanos. Isso dados de muitos anos atrás. Segundo lugar, Paquistão, cerca de 174 milhões de muçulmanos. Terceiro lugar, Índia, né? A gente talvez esqueça da Índia, mas a Índia é o terceiro maior grupo, o terceiro maior país de muçulmanos não alcançados do mundo, com cerca de 161 milhões de muçulmanos. Em quarto lugar, Bangladesh, com cerca de 145 milhões de muçulmanos. Nenhum desses países se encontra no Oriente Médio. Olha que informação interessante, né? Como eu falei, quando a gente pensa em muçulmanos, a gente pensa em países do Oriente Médio, né? Que realmente tem muitos lá. Mas esses 4 maiores não estão no Oriente Médio, né? Isso é muito interessante. O Islã, isso prova que o Islã tem crescido rapidamente em diversas partes do mundo, no sudeste da Ásia, e continuamente com o maior número de muçulmanos atualmente. O Dr. Samuel Zumer, missionário cristão conhecido como apóstolo aos muçulmanos, disse o seguinte, que existia 200, na verdade ele registrou isso, né, que no ano de 1908, um pouco mais de 100 anos atrás, existia 230 milhões de muçulmanos no mundo. E atualmente existe mais de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos. Eu falei no início que acredito hoje que exista mais de 200 bilhões ou 2 bilhões de muçulmanos. Então é cerca de 8 vezes mais do que existia no século passado. Deu para entender? Hoje os muçulmanos, eles cresceram tanto que eles chegaram num número de 8 vezes a mais do que 100 anos atrás. Uma pergunta, né? Será que Deus ele deseja alcançar os muçulmanos? Será que nós queremos alcançar os muçulmanos? Lembrando que nas próximas 24 horas, cerca de 37 mil muçulmanos morrerão sem Cristo. Desde o princípio, Deus tem um plano para as nações. Gênesis 22:17, Gênesis 21:2, 1 João 5:11, a promessa de Deus a Abraão sobre sua descendência e a bênção de todas as famílias da terra é plenamente cumprida em Cristo. Como podemos fazer o cumprimento da grande comissão parte integral e central da nossa vida aqui na terra?